Mateus capítulo 6, nós vamos ler do versículo 5 ao versículo de número 8. A palavra do Senhor diz assim: E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto, e fechada a porta, ore ao seu Pai, que está em secreto. E o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não usem de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Esse texto, gente, na semana passada nós estávamos falando, ele é uma continuação daquilo que Jesus estava falando a respeito da prática de dar esmolas. Esse capítulo 6, ele tem uma grande introdução, que é o primeiro versículo. O primeiro versículo diz: evitem de praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Porque, sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês que está nos céus. Essa é a introdução desse capítulo. Jesus está falando a respeito da verdadeira piedade, da verdadeira justiça. E ele diz que, então, essa justiça ela não pode ser praticada com o fim de ser visto pelos outros. E isso é tão verdade que, tanto nos versículos 2 a 4, que o pastor Lucas trabalhou na semana passada, quanto à prática de esmolas, quanto nos versículos 5 a 8, a respeito da oração, e também nos versículos 16 a 18, a respeito do jejum, Jesus repete essa mesma sentença: para serem vistos pelos outros, para serem vistos pelos homens. No versículo 16 e no versículo 18, ele muda um pouquinho a frase, mas em essência ele quer dizer o mesmo. Ele fala assim: a fim de parecer aos outros. É praticamente a mesma coisa, é o mesmo alerta. A ideia aqui de Jesus é trabalhar uma coisa que nós fazemos comumente na nossa vida e que, se a gente não prestar atenção, nós fazemos isso direto, que é uma separação a respeito da vida religiosa e da vida não religiosa. Eu não gosto dessa palavra, mas a fins de ensino ela serve. A vida secular. E qual é o problema dessa realidade? O problema é que muitas vezes a gente pensa assim: ir na igreja é uma ação religiosa. Ir no trabalho não é uma ação não religiosa. É uma ação secular. Dar o dízimo é algo religioso. Pagar os impostos é algo não religioso, é algo secular. O problema disso é que Deus não faz esse tipo de divisão. O problema é que a Bíblia não faz esse tipo de divisão. O conceito bíblico é de que toda a nossa vida é religiosa. O pastor Lucas ele deixou bem claro assim: eu não gosto muito da ideia da vida religiosa, porque parece uma vida meramente ritualística, e eu concordo com ele. Muitas vezes a palavra religiosa pode trazer essa ideia de: eu faço apenas porque é um ritual, eu venho na igreja porque é apenas a minha religião. Mas é muito mais que isso, nós sabemos, né? É muito mais do que minha religião, né? Agora, e ele usou então a palavra espiritual, né? Faz parte da vida espiritual. Tudo na nossa vida é espiritual. Qual que é o problema? O problema é que a gente faz uma separação, e essa separação ela não é apenas uma separação da ideia por trás, religioso ou não religioso, uma parte da vida religiosa e uma parte da vida não religiosa. Não é apenas esse o problema. O problema é que, normalmente, nós associamos aquilo que é religioso e espiritual com coisas boas, e aquilo que é não religioso a coisas que talvez não sejam boas, que podem ser boas, mas que podem não ser boas. Eu tenho uma triste notícia para você. Nesse texto, Jesus diz que até as coisas religiosas
podem ser ruins. Você percebe isso no texto? Isso está claro no texto? Porque Jesus está falando de algo que é claramente religioso ou espiritual. Tá? Quando eu falar religioso, você pode trocar por espiritual, mas aqui eu não tenho tanto problema com a palavra religioso assim. Mas Jesus está falando de algo que é claramente espiritual. Orar. Eu acho que não existe nada que a gente faça que seja tão espiritual, tão religioso quanto a oração, não é verdade? Afinal, quando a gente está orando, a gente está lidando com algo que está completamente fora da nossa realidade humana, da nossa realidade natural. Quando a gente lê a Bíblia, a gente ainda manuseia alguma coisa. A gente pega num livro, a gente folheia, a gente usa os olhos para ler. Mas quando a gente está orando, nem a nossa voz a gente precisa usar, não é verdade? É algo que pode acontecer apenas na nossa mente. E Jesus vem nos dizer nessa passagem que até mesmo as coisas espirituais ou as coisas religiosas, elas podem ser exercidas com injustiça. E isso nos causa um problema. Porque quando a gente está falando das coisas desse mundo, normalmente a gente fala assim, não, trabalhar é algo que eu tenho que me cuidar, eu tenho que cuidar da minha ética, eu tenho que aprender a trabalhar com excelência, né, para ser um bom discípulo de Cristo. Mas será que eu preciso aprender até a orar? Será que eu preciso guardar o meu coração até para fazer uma oração? O que Jesus está dizendo é sim. Até para orarmos, nós temos que guardar o nosso coração e a nossa mente da nossa pecaminosidade, da nossa injustiça. Afinal, gente, é possível orar e estar completamente afastado de Deus. É possível orar e isso não ser uma expressão da sua espiritualidade, da sua religiosidade. É isso que Jesus está nos chamando a atenção aqui. Agora, isso vai nos levar a uma outra conclusão, que é, esse texto ele não está aqui apenas para nos ensinar a respeito da oração. É lógico, o texto é claro, né? Fala sobre oração, está ali, muito patente, muito visível. Mas esse texto ele também vai expor a realidade do nosso coração. E de quão terrível é o nosso pecado. Jesus ele não está ensinando apenas sobre oração, mas ele nos expõe a essência do ensino bíblico sobre o pecado. O pecado é um estado do coração. E se nós pudéssemos definir de maneira bem simplória, viu, o que é o pecado, eu sei que normalmente você já deve ter ouvido aquela definição, não é pecado, é errar o alvo. Eu vou te dizer que eu não gosto dessa definição, tá? Para mim ela é uma definição antibíblica, ainda que a palavra no grego queira dizer errar o alvo. Porque pecado é muito mais do que errar o alvo. Você concorda comigo? Pensa aí você jogando basquete ou brincando com um dardo, ou então você fazendo a bolinha de papel lá no seu escritório para acertar a lixeira. Gente, quando você erra esse alvo, não é motivo de pesar, né? A não ser que você tenha que levantar do seu lugar para ir lá, juntar a bolinha e jogar na lixeira, mas não é um motivo de tristeza. Você concorda comigo? Pode ser que você seja um excelente jogador de basquete, seu time está perdendo e você tem a última bola para acertar e o seu time virar e ganhar e você errou, puxa vida e tal. Mas essa não tem que ser a nossa reação ao pecado, certo? Pecado é muito mais do que errar o alvo. Pecado é uma ofensa contra a glória de Deus, contra a santidade de Deus, contra a justiça de Deus. E quando nós olhamos para esse texto, Jesus ele expõe a realidade mais essencial do pecado, do que é o pecado, ainda que ele esteja falando sobre oração. Porque ao falar sobre oração, ele está nos demonstrando que o pecado é um estado do nosso coração.
E quando nós falamos que o pecado é um estado do nosso coração, nós estamos falando que a essência do pecado é a idolatria de si mesmo. A autoadoração. Mas você, como bom presbiteriano, vai lembrar, por que nós somos criados? Para glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre, gozá-lo para sempre. Esse é o motivo pelo qual nós somos criados. E o que o pecado faz? Faz a gente glorificar a nós mesmos e desfrutar de nós mesmos para sempre, ou então por aquele momento de luta contra o pecado, ou de vida no pecado. E o que Jesus está falando aqui é a respeito dessa autoadoração. O que Jesus está falando aqui é, além de nos ensinar a respeito da oração, Jesus também está nos ensinando sobre a adoração de si mesmo. E isso nos expõe, isso quer dizer que mesmo quando nós pensamos que nós estamos adorando a Deus com a nossa oração, nós corremos o risco de, na verdade, adorarmos a nós mesmos. E o pecado é algo tão cruel, olha até onde o pecado nos leva. O pecado é capaz de nos levar até a presença de Deus. E na presença de Deus, pecarmos. O autor que a gente tem utilizado para estudar e preparar as nossas aulas, Martin Lloyd Jones, ele diz que o pecado pode nos levar até a porta do céu. Até onde o pecado nos acompanha? Até a porta do céu. Até a presença de Deus. O pecado nos acompanha até quando nós, de fato, queremos desfrutar de Deus para sempre, gozá-lo para sempre. Ou seja, a oração, que pode ser considerado um dos atos mais nobres e mais espirituais de um ser humano, até a oração pode se tornar mais uma manifestação da nossa pecaminosidade. Não existe nada que nós fazemos que está isento de pecado, e por isso, até para orarmos com retidão, nós precisamos aprender com Jesus. O pastor Lucas está comentando aqui, o problema do errar o alvo é que dá a sensação de que o pecado é só um acidente de percurso, quando ele é um ato deliberado, fruto do mau desejo do nosso coração. Falando a respeito do pecado, a definição de pecado, né? Então, o pecado, assim, ele não é meramente um acidente, ele devia ser. Mas, infelizmente, o pecado é fruto do nosso mau desejo. A Pri pediu a palavra, o Vitor vai levar o microfone para ela. Fica à vontade, Pri. Tá ligado. Outra questão que também vem quando você fala em errar o alvo é que dá a entender que o pecado está conectado apenas àquela atitude. Perfeito. E o pecado é da nossa natureza. É um estado do coração. Então, não é, eu errei o alvo, então eu pequei. Não, eu sou pecador e por isso eu pequei. Por isso eu pequei, exato. É isso mesmo, Pri. A ideia de colocar o pecado como estado do coração é justamente por isso, Pri. Não faz parte da nossa aula, mas dá para a gente fazer um parênteses aqui. Uma das piores coisas que você pode fazer ao lutar contra o seu pecado é atacar aquele ato pecaminoso em si. Porque você não está resolvendo um problema. Você está, talvez, resolvendo aquele problema. É como se a gente tivesse uma grande árvore dentro de nós. O nome dessa árvore é pecado. E aí a gente comete um ato pecaminoso, a gente fica escandalizado com aquilo, a gente fica doído com aquilo, triste com aquilo, e então o que a gente faz? A gente vê aquela árvore frondosa dentro da gente, a gente vai lá e quebra o galho. Você concorda comigo que não fez a mínima diferença? A árvore continua ali. A verdadeira luta contra o pecado não acontece com poda, com quebrar galhos, com arrancar folhas. A gente só resolve o problema do pecado
quando a gente resolve jogar veneno na raiz da árvore. É assim que a gente começa a tratar de fato os nossos pecados. E o que Jesus está expondo aqui é justamente isso. O pecado faz parte tão intrinsecamente de nós, que nós corremos o risco de falar assim, bom, e aí a gente começa a entrar no texto. Bom, então, se eu tão somente entrar no meu quarto e fechar a minha porta para orar, está resolvido. Mas não está. Mas não está. Porque até dentro do meu quarto, com a porta fechada, o pecado me acompanha. A indisposição e a injustiça e a iniquidade do meu pecado vai para dentro do quarto comigo com a porta fechada. E mesmo ali, no secreto, eu posso não estar na presença do Deus que vê em secreto. Vamos entender como mais isso se dá? A primeira coisa que a gente precisa olhar nesse texto é que Jesus está tratando da hipocrisia. Isso parece ser bem claro. Afinal, é assim que ele se refere, no caso, aos fariseus e judeus daquele tempo. Não sejam como os hipócritas. E o motivo pelo qual Jesus está trabalhando isso é porque a hipocrisia é uma distorção do propósito da oração. Deixa eu te perguntar, qual é o propósito da oração? Por que nós oramos? Nós oramos para obtermos coisas da parte de Deus? Com certeza não. Mas você concorda comigo que quando nós oramos, Deus nos dá coisas? Sim. Deixa eu te perguntar. Nós oramos para expressarmos o nosso louvor e a nossa gratidão? Não. Ainda que a gente faça isso. E ainda que seja legítimo fazer isso. Certo? Não tem nada de errado a gente ir diante de Deus e pedir coisas para Deus. Tem? Não. Não tem nada de errado a gente ir diante de Deus e agradecer o Senhor. Aliás, nós devemos fazer isso. Deixa eu te perguntar. Por acaso a oração é um ansiolítico espiritual? Esse é o propósito da oração? Não. Ainda que quando a gente ore, nós temos as nossas ansiedades tratadas. Não é verdade? O apóstolo Paulo fala, não andeis ansiosos de coisa alguma. Ao contrário, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Ou seja, estes não são os propósitos da oração. Não é para isso que a oração existe. Mas a gente faz isso na oração e não tem nada de errado com isso. Nós vamos diante de Deus e nós pedimos coisas ao Senhor. Nós oramos clamando a Ele para que interceda em nosso favor, para que nos dê algo que nós de fato precisamos. Nós vamos diante de Deus e devemos fazer isso para agradecermos e louvarmos o Senhor pelo que Ele tem nos dado, pelo seu bom cuidado, pela sua bondade derramada sobre as nossas vidas. Nós devemos fazer isso. Nós também usamos a oração para tratar a ansiedade do nosso coração, porque quando nós colocamos essas coisas todas diante do Senhor, a nossa ansiedade, ou pelo menos uma boa parte da nossa ansiedade, é tratada ali. Mas o propósito da oração, gente, é que nós sejamos amigos de Deus. O motivo pelo qual... gente, a minha conta no YouTube caiu aqui, eu não sei porquê. Se alguém puder... já voltou. Acho que já voltou. Não voltou. Mas já vai voltar. Acho que vai voltar. Voltou. Obrigado, gente. O propósito da oração, o motivo pelo qual a oração existe, é para que a gente se relacione com Deus. Você concorda comigo? O motivo pelo qual nós oramos é para que nós possamos desfrutar deste relacionamento com Deus. Faz parte do gozá-lo para sempre, do desfrutar dele para sempre. Ainda que, lógico, num relacionamento com Deus, nós pedimos coisas para Ele.
Ainda que neste relacionamento com Deus, nós agradecemos ao Senhor pelas coisas que Ele tem nos dado. Ainda que num relacionamento com Ele, nós sejamos tratados na nossa ansiedade. Mas ali, não são as coisas que nos moveram para Deus. Não é, em última instância, a nossa gratidão que nos moveu até Deus. Não é, em última instância, a nossa ansiedade que nos moveu até Deus. É o próprio Deus que nos moveu até Ele. Dá para compreender isso, gente? É mudar a ideia que às vezes nós possamos construir sobre a oração. A oração não tem a ver com circunstâncias. A oração não tem a ver com aquilo que nós estamos vivendo ou com as nossas necessidades. A oração tem a ver com quem Deus é, com o seu caráter, com a sua bondade e com o fato de que Ele graciosamente resolveu se relacionar conosco. Então nós nos relacionamos com Ele. E nós nos relacionamos com Ele, entre outras coisas, através da oração. Esse é o propósito pelo qual nós oramos. E aí é bem fácil da gente fazer uma analogia. Lembra do seu relacionamento com seu pai. Se foi um relacionamento ruim, lembra do seu relacionamento com a sua mãe. Se foi um relacionamento ruim, pense no relacionamento que você tem com aquelas pessoas que te criaram, que te educaram. Quando nós nos relacionamos com o nosso pai e temos um bom relacionamento com ele, nós temos liberdade para pedir algumas coisas, não é verdade? Quando nós temos um bom relacionamento com o nosso pai, nós temos gratidão a Ele, não é verdade? Quando nós temos um bom relacionamento com o nosso pai, desfrutar do colo do pai, trata a nossa ansiedade, não é verdade? Quanto mais do Pai Celeste. O motivo pelo qual nós oramos é porque nós queremos, desejamos, almejamos, ansiamos pela presença do Senhor. De ter um relacionamento com Ele. Nós oramos para nos relacionarmos com Deus. Agora, perceba como isso foge completamente da racionalidade, da lógica, quando a gente fala da hipocrisia. A hipocrisia distorce o propósito da oração, porque ela não se volta para o relacionamento com o Pai, mas ela se volta para o relacionamento conosco mesmo. Ela é autoadoração, lembra disso que eu falei? Naquele momento, naquela hora em que nós oramos de maneira hipócrita, nós estamos rompendo, ou melhor, ignorando o nosso relacionamento com o Pai. Porque naquele momento nós estamos nos relacionando conosco mesmo, com o nosso interior. A oração hipócrita, ela se concentra naquele que está orando, e não naquele para quem a gente ora. A oração hipócrita nos leva para dentro de nós mesmos, e não para a realidade celestial, e não para a presença do Pai dos céus. Não é isso? Gente, vocês estão com a cara, eu acho que eu estou falando bobagem aqui, gente, porque vocês estão com uma cara... Mas dá para perceber que não é isso mesmo. Assim, eu não quero ficar acusando ninguém aqui, mas você sabe o que é uma oração hipócrita, você muito provavelmente já fez. Eu já fiz. E a gente sabe que essa oração leva a gente para dentro da gente mesmo. Não leva a gente para a presença do Pai. Do Pai de vocês. Do seu Pai, como Jesus fala. Não é verdade? A Maureen está dando bom dia, dando parabéns para o pastor Patrick. E ricas bênçãos do Senhor na sua vida, pastor. Deus abençoe. Vamos ver o que Jesus fala aqui, dando um pouquinho mais de atenção para as frases de Jesus. A primeira coisa que ele fala é: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas.
E quando Jesus fala não seja como os hipócritas, ele não está apenas dizendo que a hipocrisia é ruim, mas ele está dizendo que existem algumas orações que o Senhor não aprova, que o Senhor não ouve. Não é verdade? Não sejam como os hipócritas, ou seja, essa oração não serve. Essa oração não serve. Essa oração o Senhor não aprova. Essa oração o Senhor não ouve. Agora veja que coisa curiosa na continuação do texto. Jesus fala assim, eles gostam de orar. Você já reparou isso? Jesus está dizendo, olha, não sejam como os hipócritas que gostam de orar. Mas eles gostam de orar para serem vistos pelos homens. Eles não gostam da oração. Eles não gostam do Deus a quem a gente ora, a quem supostamente nós oramos. Os hipócritas gostam de si mesmos. Eles gostam da exibição. Eles gostam do palco. Eles gostam da audiência. Eles gostam dos aplausos. Eles gostam da evidência. O problema da oração hipócrita é que ela não é uma adoração a Deus. Ela é uma adoração de si mesmo. E aí Jesus diz, né, eles gostam de orar, mas eles não gostam de orar por causa da oração, eles não gostam de orar por causa do Deus a quem eles oram, mas eles gostam de orar para serem vistos pelos outros. Perceba que quando a gente olha para esse texto, e isso é bem importante da gente enfatizar, Jesus não está proibindo a oração pública, viu, gente? O que Jesus está condenando é o coração por trás dessa oração hipócrita. Jesus ele não está nos proibindo de orarmos em voz alta aqui na igreja. Jesus não está proibindo a nossa reunião de oração, onde nós oramos em voz audível. Jesus não está proibindo a gente de vir aqui à frente e orar. Não é isso que Jesus está proibindo. O que Jesus está condenando é a atitude do coração daquele que quer o palco, que quer a audiência, que quer os aplausos ao orar. E isso era muito claro na realidade de Cristo, porque os fariseus, quando iam para o templo para orar, ou para a sinagoga, eles iam dando alguns passos, paravam, levantavam as mãos para os céus e oravam, em voz alta, para todo mundo ver e ouvir. Aí eles davam mais alguns passos, paravam, levantavam as mãos para os céus e oravam, para todo mundo ouvir. Eles davam mais alguns passos, paravam e levantavam as mãos para os céus e oravam, para todo mundo ver e ouvir. Essa era uma realidade muito parecida, essa era a realidade daquilo que Jesus via nos seus dias. E que aquilo era sinônimo de espiritualidade, aquilo era sinônimo de piedade. Mas Jesus fala assim, ó, eles estão fazendo isso só para serem vistos pelos homens. Não existia nada de errado em orar de pé nas praças, nas sinagogas, não tem nada de errado com isso. Aliás, eu recomendo você fazer isso, tá? Você está andando no parque, ora, fala com o Senhor, ou então nem para, continua orando, né? Vai falando, vai andando e vai orando, sem problemas. Faça isso, você vai ver como Deus vai falar com você. Mas ninguém precisa ali saber da sua piedade, da sua espiritualidade, da sua religiosidade. Você não está ali pela audiência. Você está ali para um relacionamento com o Pai. O problema não é a postura, o problema é a intenção do coração. Jesus diz, Vitor, traz o microfone para nós aí. João, por favor, traz o microfone para nós. Seu Edgar quer participar da aula aqui. Muito bom, muito bom. Isso, não precisa, João, obrigado.
O seu Edgar disse, para quem está em casa, o seu Edgar disse, Jesus habita com um contrito de coração. O que isso quer dizer? Que no momento em que a gente ora, né, Deus habita com o contrito de coração. Quando a gente ora para a nossa glória, isso não é contrição. Isso não é contrito de coração, isso não é contrição. Isso é exibição. Isso é o desejo do louvor dos homens. Isso é o desejo do aplauso. Não é contrição. Então Deus não tem como habitar ali. Deus não vai ali. Deus não responde a esse tipo de oração. Então, o problema não é a postura, estar de pé, ou nas praças, ou na sinagoga, ou na igreja. O problema é a intenção do coração. Aqueles queriam ser vistos pelos outros. O propósito da oração é se relacionar com Deus, é um relacionamento com Deus. E isso quer dizer que eu posso, sim, esperar uma recompensa de uma vida de oração dedicada. Não é verdade? Qual é a recompensa de uma vida de oração? Relacionamento com Deus. A recompensa de uma vida de oração não é a resposta das nossas orações. Ainda que Deus responda às nossas orações, ninguém pode negar isso, não é verdade? Mas quando nós buscamos o Senhor, nós não buscamos o Senhor por causa da resposta que Ele nos dá, mas por causa do Senhor. Porque é muito bom estar com Ele. Porque é muito bom nos relacionarmos com Ele. A recompensa de uma vida de oração é um relacionamento cada vez mais profundo com o nosso Deus. Essa é a recompensa da oração. O problema é que os hipócritas, eles não querem um relacionamento com Deus. Não é essa a recompensa que eles querem. Eles querem a exibição, eles querem a fama, eles querem o prestígio, eles querem a aparência de piedade, a idolatria deles mesmos, do seu coração, do seu ego. É isso que eles querem. E aí o que Jesus diz? Eles já receberam a recompensa. Eles já receberam a recompensa. Se o que você almeja ao orar era o ser visto pelos homens, então parabéns. Você já recebeu o que você queria. Mas o versículo 1 vai nos lembrar. Ou você tem essa recompensa, ou você tem a recompensa que vem de Deus. O versículo 1 fala, sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês que está nos céus. Se a recompensa que você quer ao orar é o ser visto pelos homens, então fique contente, porque essa recompensa você já recebeu. Agora, não pense que é possível receber esta recompensa e a recompensa do Pai dos céus. A recompensa do relacionamento com Deus. João, traz o microfone para o pastor Patrick, por favor. Não, rápido, mas fala no microfone. É seu aniversário, pelo menos um microfone tem que ter. O legal é que essa oração hipócrita, quando a gente fala de recompensa, é a única recompensa que o Senhor nunca vai dizer não. Exato, muito bom. Essa é uma recompensa que o Senhor não vai dizer não. Se você quer ser visto pelos nomes, pronto, recebe a sua recompensa, está aí. É isso que você quer? Então é sua. Mas se você quer um relacionamento com Deus, então o seu desejo não é o ser visto pelos homens. Então, como nós podemos receber essa boa recompensa? O versículo 6 vai nos dizer, Jesus, eu repito, não está proibindo a oração pública, ele não está proibindo a oração que é feita de pé, mas Jesus, ao contrário, ele está incentivando a atitude correta de oração, ou a intenção correta da oração. Porque se a gente for pensar que no secreto do nosso quarto nós estamos livres, não. Até no secreto do quarto é possível levar a hipocrisia junto com a gente. Até no secreto do quarto é possível ter uma distorção do propósito da oração. Todos nós sabemos muito bem que não é porque nós entramos no quarto e fechamos a porta que o problema está resolvido.
até ali o pecado nos acompanha. O que Jesus está querendo com a ideia do fechar a porta, do entrar no quarto, é que a gente fixe, conecte toda a nossa atenção em Deus. Concentrar nele todo o nosso interesse. Não nas coisas que ele pode nos dar, mas concentrar nele todo o nosso interesse. Orar com fé, gente, não é orar mais forte. Orar com fé não é orar mais alto. Orar com fé não é orar por muito tempo. Ainda que todas essas coisas possam acontecer. Orar com fé é desconsiderar aquilo que você quer para buscar aquele que pode te dar. Dá para entender? É uma diferença completa na intenção. Quando nós oramos ao Senhor, a nossa intenção deve ser simplesmente falar com o Senhor. O que nós almejamos na oração é simplesmente a sua doce presença. E ali, na sua doce presença, nós pedimos, nós agradecemos, nós tratamos o nosso coração. Mas o que nós queremos não é aquilo que nós pedimos, não é expressar a nossa gratidão, não é tratar o nosso coração. O que nós queremos é Deus, só Ele. Porque mesmo que a gente não tenha nada para pedir, mesmo que supostamente a gente não tivesse nada para agradecer, a gente sempre tem, mas mesmo que a gente não tivesse, mesmo que não tenha problema nenhum no nosso coração, ainda assim nós temos que orar. Por causa de quem Deus é. Por causa do seu caráter, por causa da sua bondade, por causa da sua majestade. Porque é bom estar com Ele. O nosso catecismo não dizia que nós podemos desfrutar dele para sempre, se estar com Deus não fosse uma coisa muito boa. Mais do que pedir, mais do que agradecer, mais do que cura para a nossa ansiedade, o que nós precisamos é almejar o Senhor, é desejar a sua doce presença. O que nós vamos querer é estar com Deus. E quando esse é o nosso real desejo, aí você vai entender. Ele nos recompensa. Não é verdade? Pensa nos seus momentos de oração mais espontâneos. Pensa nos seus momentos de oração menos planejados. Naquele momento que você simplesmente falou assim, que vontade de orar. E você orou. Deus não te recompensou? Deus não se fez presente ali? Com certeza. Com certeza. Eu sei que você tem essa experiência. Essa é a perspectiva da oração. O que nós desejamos não são as coisas que a oração nos dá. O que nós desejamos não é simplesmente louvar a Deus. Nós podemos fazer isso de tantos outros jeitos. Ainda que a gente tenha que fazer isso. O que nós desejamos não é uma busca para a nossa ansiedade ou um controle para a nossa ansiedade. O que nós desejamos é o Senhor. Ponto. Só Deus. Ainda que ali a gente vai pedir, ainda que ali a gente vai agradecer, ainda que ali a gente tenha o nosso coração tratado. Essa é a realidade da oração. Em outras palavras, a pergunta que nós devemos fazer quando nós vamos orar é: por quem nós queremos ser vistos ao orarmos? Você reparou que Jesus não fala o teu pai que ouve em secreto? Ele vê em secreto. Você reparou isso? O antagonismo ali é:
Por quem você quer ser visto? Pelos homens ou pelo seu Pai? Por que você ora? Para ser visto pelos homens ou para ser visto pelo seu Pai? Se o seu objetivo é a adoração de si mesmo, então continue a se exibir. Você vai ter a sua recompensa. Mas se o seu objetivo é ter um relacionamento com Deus, então, entra no quarto, fecha a sua porta, e o Deus que te vê, o Deus que vê, vai dar de si mesmo como recompensa para você. A segunda parte desse texto, gente, fala a respeito não mais da hipocrisia, mas fala da inutilidade. E se a hipocrisia é uma distorção do propósito da oração, a inutilidade é um engano a respeito do caráter daquele que nos ouve, daquele a quem nós oramos. Porque, sejamos honestos, nós corremos um perigo tremendo na oração. O perigo é de nós esquecermos para quem nós estamos orando. Vamos falar a verdade. Tem gente que a gente fala assim, você faz uma oração, pastor, eu não oro em público. Eu não oro em público. E tudo bem, tem gente que é super envergonhada mesmo, não tem problema nenhum de não orar em público. Mas você precisa sondar o seu coração. Se o motivo que te faz não orar em público é porque você não ora no particular. É porque pode ser que ao recusar fazer uma oração em público, você acha que está orando para os outros. Mas não. Você está orando para Deus. Você está orando para o Senhor. Não tem nada de errado de ser envergonhado, não, viu, gente? Pelo amor de Deus. Né? Você pode ter vergonha, assim, de falar em público, de orar em público. Né? Mas eu acho engraçado que tem gente que, né, na festa é super aberto, e conversa com todo mundo, e fala com todo mundo, é super expansivo. Mas, pastor, eu não oro em público. Cuidado, cuidado. Tá bom? Pode ser que tenha alguma coisa errada na sua motivação pela oração. Mas nós corremos o risco de esquecermos para quem nós estamos orando. Nós podemos estar, ao orarmos, ignorando a quem nós estamos orando. Jesus, ele deixa bem claro a quem nós devemos orar. Ao nosso Pai, ao seu Pai, o Pai de vocês. É Ele quem ouve as nossas orações. E então, no fim do versículo 8, ele nos traz uma característica a respeito do nosso Pai. Ele diz assim: o nosso Pai que conhece aquilo que nós precisamos, que conhece todas as nossas necessidades. Essa é uma característica do Deus a quem nós oramos, do Pai com quem nós nos relacionamos. E vamos lá, se Deus conhece todas as nossas necessidades, então você vai concordar comigo e com Jesus, principalmente com Jesus, que diz que nós não precisamos de vãs repetições. Mas deixa eu te perguntar, será o que Jesus está proibindo aqui é a repetição da oração? Você vai concordar comigo que não. E eu vou te explicar por quê. O próprio Jesus nos incentiva a perseverança na oração. E o que é a perseverança na oração, senão uma repetição? Obrigado, seu Edgar. Estava escrito aqui. O próprio Jesus orou 3 vezes no Getsemane. E eu anotei as palavras do versículo. Mateus 26, 44. Repetindo as mesmas palavras. Ou seja, Jesus não está condenando as repetições. Jesus está condenando as vãs repetições.
Essa é uma perspectiva que nós precisamos carregar para a oração, gente. O nosso Pai Celeste conhece aquilo que nós precisamos. Ele sabe do que nós precisamos. Jesus, ele deixa mais uma vez claro que existem orações inadequadas. Ele está deixando claro que existem orações que Deus não ouve. Existem orações que Deus não dá atenção, que Deus abomina, para dizer a verdade. Existem alguns tipos de orações que o Senhor não aprova. E essas não são as orações repetidas, mas são as orações inúteis. São as orações vãs. São aquelas orações que não servem para nada. O que Jesus está de fato proibindo, gente, é aquela oração sem significado. A oração cheia de palavras vazias. Uma oração que é feita com palavras, mas sem coração, sabe como? O que Jesus está dizendo é que as orações que nascem dos lábios e não dos corações não são aceitas por Deus. Orações que são meros pronunciamentos são inúteis, são as vãs repetições. Orações que vêm dos lábios, mas que não vêm do coração, são inaceitáveis para Deus. Nós devemos nos dedicar em oração, mas não com palavras vazias, gente. Ao contrário. Uma vez que o nosso Pai conhece as nossas necessidades, então nós podemos esvaziar as nossas angústias na sua presença. Nós não usamos as palavras vazias, mas nós podemos sim esvaziar o coração na presença do Senhor. Se por um lado o Senhor condena a oração hipócrita dos judeus, dos fariseus, o Senhor condena a inutilidade da oração dos pagãos, dos gentios. Ele diz, olha, não sejam como os hipócritas, não sejam como os gentios, como os pagãos. E o que ele está, vamos de maneira bem prática, o que ele está condenando aqui? Primeiro ele estava condenando, reprovando a oração hipócrita. A oração que tem o objetivo da audiência, do aplauso, que quer ser vista. Agora, ele está condenando aquela oração que é vazia, que não tem significado, que não tem coração na oração. Do que ele está falando? Desse tipo bem comum de oração que tem tomado conta do mundo contemporâneo. E inclusive muitas vezes da igreja. E eu não tenho outra palavra para me referir a essa oração a não ser uma oração pagã. Uma oração mais espiritualista, sabe? Uma oração meio transcendental, sabe aquelas meditações transcendentais e etc. Jesus está dizendo que isso não é bom. João, traz o microfone para a dona Clarice. Perfeito. É do publicano com o fariseu. Exato. Né? O fariseu estava em pé e o outro estava de joelho. Exato. Só pedindo, sem ninguém escutar, né? Veja que a oração do fariseu e do publicano, ela é muito simbólica, né? Aquela parábola da oração do fariseu e do publicano. Jesus diz assim, o fariseu estava lá, de pé, na frente de todo mundo. Obrigado, Deus. Veja, ele estava agradecendo. Obrigado, Deus. Porque eu faço isso. Eu faço aquilo. Eu faço aquilo de outro. Obrigado, Deus, porque eu não sou esse pobre pecador publicano. Né? Enquanto isso, o publicano, me chama muita atenção que Jesus diz claramente, ele não se dignava a levantar os olhos para o céu. E enquanto o fariseu estava lá. Né?
ele não se dignava a levantar os olhos. E ele batia no peito. Tem compaixão de mim, que sou pecador. Ali a gente vê muito essa perspectiva por trás da oração, né, gente? Mas, gente, a gente tem que tirar do nosso meio, da nossa mente e do nosso jeito de orar esse paganismo, essa meditação transcendental, esse espiritualismo que não tem nada a ver com o cristianismo. Sabe, esse negócio meio zen de abraçar a árvore, gente. Né? Ontem eu vou contar. Gente, o meu filho, para minha tristeza, é lógico, eu estou brincando, tá, gente? Não levem isso a sério, mas é uma brincadeira. O meu filho, ele é meio... Você sabe o que é worshipeiro? Né? O worship é aquele movimento de louvor, de adoração, que, né, levanta as mãos e fica ali meio girandinho. Assim. Meu filho, ele vê o culto em casa desse jeito, gente, né? Assim, na igreja vocês viram que não, né? Domingo passado. Né? Não é daquele jeito, né? Ele toca o terror. Mas em casa ele levanta as mãos, ele fecha o olho, ele roda. Né? E ontem ele foi no parque com a minha esposa tirou uma foto, ele estava abraçando uma árvore. Eu falei assim, não, eu estou perdido, meu Deus. Quase que não tem mais solução para esse menino. Meu Deus do céu, né? Mas, gente, tem gente que traz essas coisas para o cristianismo. Isso aí é paganismo. É uma espiritualidade doentia, são vãs repetições. Mas sabe o que mais são vãs repetições? Reza. Reza é vã repetição. Porque ela é um mero repetir de palavras. A reza é só um repetir de palavras. Então cuidado com aquele seu costume, sabe? Ah, pastor, todo dia que eu me levanto, eu boto o pé para fora e eu digo, Deus, muito obrigado por esse dia. Muito bom se você fizer isso como fruto da gratidão do seu coração. Mas se você faz isso apenas para rezar, Deus não está ouvindo sua oração. Deus não está ouvindo a sua oração. É uma vã repetição. E a outra coisa, outro exemplo de vãs repetições. Excesso de formalismo litúrgico. Isso é algo que nós corremos o risco como presbiterianos, né? Porque nós gostamos de uma boa liturgia. Não é verdade? Isso faz bem para nós. Nós entendemos que a liturgia é algo edificante. Ela é ensinadora. Se você for um pouco mais atento, você sabe exatamente o que vem agora, né, no momento de culto. Afinal, nós o adoramos, reconhecemos que Deus está presente. Ao reconhecermos que Deus está presente, nós nos humilhamos, ficamos contritos, confessamos o nosso pecado, e uma vez que percebemos o perdão dos pecados, então nós louvamos e nos consagramos, para então ouvirmos o Senhor. Essa é a nossa liturgia, isso é pedagógico, isso é didático. Nos ensina, nos edifica, mantém a ordem que Deus gosta, mas o excesso de formalismo litúrgico pode ser tão somente uma vã repetição. Nós temos que tomar cuidado. Mas isso também, pau que bate em Chico, bate em Francisco, porque o outro lado também. O excesso de espontaneidade, mas que é cheio de jargões religiosos, que não fluem do coração, mas que apenas da repetição de jargões do crentez, do evangeliquez, isso também é vã repetição. Queridos, a conclusão que nós podemos chegar a respeito disso tudo que Jesus nos mostra, é que a essência da oração cristã não é o ser visto pelos homens. Não é a resposta das nossas necessidades. Eles acham que pelo muito falar eles serão ouvidos. Não, a essência da oração cristã é buscar o Senhor. E ponto. Ainda que Deus não responda.
ainda que Ele não nos dê aquilo que nós pedimos, ainda que aparentemente a gente não tenha nada para agradecer, a gente sempre tem, mas ainda que a gente não tenha nada para agradecer, ainda que o nosso coração esteja 100% e estejamos lidando bem com as ansiedades, ainda assim existe um motivo para orarmos. O motivo para orarmos. O Senhor. A sua doce presença. O seu caráter maravilhoso. A sua glória. A sua bondade. O seu amor. A sua misericórdia. Quando nós oramos, nós estamos desfrutando do caráter de Deus ao orarmos. Mateus capítulo 6, do 7 ao 14, a Maureen fala assim, ó, e orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Essa é a continuação do texto. Jesus, ele vai nos dizer, não orem assim. Orem assim. Essa é a realidade a que nós estamos expostos, queridos. Até quando nós oramos, a nossa pecaminosidade quer roubar de nós a presença do Senhor. Construir uma vida de retidão, afinal é disso que a gente está falando, da justiça. Uma vida reta com Deus inclui uma vida dedicada de oração. Uma vida reta não diz respeito apenas à esmola, apenas à caridade. Uma vida de justiça não diz respeito apenas à ética. Uma vida de justiça diz respeito também a uma vida dedicada de oração. E uma vida dedicada de oração nos leva a um relacionamento mais profundo com Deus. Afinal, é para isso que nós oramos. Um relacionamento sem hipocrisia. Um relacionamento sem inutilidade. Porque Ele é o Pai que vê o secreto. Ele é o Pai que conhece as nossas necessidades. E assim, quando nós desfrutamos e nós queremos essa vida de oração, então, nós largamos mão do desejo da audiência. Nós largamos mão de querermos uma resposta. Porque a nossa recompensa não é a resposta. A nossa recompensa é o Pai que vem em secreto e que conhece as nossas necessidades. Amém?